Olá, meus queridos amigos. Como prometido, vim trazer aqui um vídeo sobre inventário extrajudicial. E antes de mais nada, você deve estar se perguntando o que é inventário extrajudicial. Quando a pessoa morre e ela deixa, alguns bens, os herdeiros precisam organizar esses bens, pagar as dívidas e aí dividir essa parte. E o inventário é justamente isso. Ocorre a morte da pessoa, os herdeiros eles vão inventariar, ou seja, vão organizar, vão listar os bens dentro de um documento para poder fazer a partilha, ou seja, partilhar e dar a cada um a sua parte, tudo bem? Isso é o inventário. Geralmente ele é feito de maneira judicial, ou seja, você entra em juízo, você tem um prazo para poder entrar para não pagar multa e ter, digamos que, alguns benefícios, entre aspas, e você tem um prazo ali que geralmente o juiz ele segue dependendo da complexidade e dependendo se há briga, se há litígio dentro do inventário, que demora de 6 meses a 12 meses, tá bom? E pode acontecer antes, pode, mas é raríssimo. Em regra, não ocorre dessa maneira, tá? O inventário judicial ele é bem demorado, tá bom? Então o que aconteceu? O legislador ele decidiu criar essa oportunidade de se fazer um inventário de maneira extrajudicial, ou seja, por uma escritura pública feita em cartório. O cartório, como você conhece aí, o cartório de notas e registros, cartório de imóveis, onde tem lá, onde você tira a certidão de casamento, onde você faz praticamente tudo, se o cartório for ofício único. E no cartório você consegue fazer esse inventário extrajudicial. Ou seja, como que funciona? Você levanta os bens da pessoa que morreu, paga os IPTUs, as dívidas, tudo que precisa fazer, você levanta. E aí, com a assistência de um advogado, você partilha cada bem. É claro que vai ter ocasiões que não vai ser possível fazer. Então, quais são os requisitos do inventário extrajudicial? Os requisitos do inventário extrajudiciais são: todos os herdeiros têm que estar de acordo, não pode haver briga, litígio, confusão, não quero dar minha parte, nada disso, não pode haver isso. Todos têm que estar de comum acordo. Primeira coisa. Segundo requisito, todos têm que ser maiores e capazes, ou seja, todos têm que ser maior de idade, ter já a capacidade civil para poder, até porque eles vão assinar o inventário, a escritura pública de inventário extrajudicial, cada herdeiro vai assinar, ok? Outro requisito, não pode ter deixado o testamento válido, ou seja, se a pessoa deixou o testamento válido, aquele testamento lá só vai ser visto, percebido, respeitado via judicial. O juiz ele tem que analisar tudo que foi dito, se analisar a quantidade que se deixou de bens, porque existe um limite em que você pode testar, ou seja, que você pode deixar bens para outras pessoas que não sejam aqueles herdeiros ali próximos de você. E o juiz ele vai analisar isso, essa quantidade de bens que você deixou, essa quantificação, tá bom? Esses são os requisitos do inventário extrajudicial. Outra, necessariamente um advogado tem que participar, ou seja, tem que constar a parte ali jurídica, uma assistência. Ele funciona como assistente jurídico nessa transação toda para poder respeitar direitos, garantir em igualdade, o direito de todos ali, da parte de todos, tá bom? Inclusive é ele que minuta, faz, ou seja, um termo ali descritivo sobre para quem vai ficar cada bem, o que ficou para cada um, e vai entregar o escrevente do cartório, ou, não sei, o tabelião, depende de quem vai realmente fazer o inventário extrajudicial. Você solicita esse inventário, junto a um advogado no setor de escritura pública dentro de um cartório, ok? E lá você consegue fazer um inventário, ou seja, é uma escritura pública onde vai constar os herdeiros, vai constar o óbito, tudo isso. É necessário se atentar, uma coisa muito importante, para as multas, que se você não cumpre o prazo para dar início ao inventário extrajudicial, ou pelo menos para você recolher de plano o imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD ou ITD, muito tratado aqui por essa sigla, ITD, aqui na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, você precisa declarar ele, pagar as guias em até 60 dias, tá bom? Você precisa, da data do óbito, você tem 60 dias para você poder dar entrada
na declaração, tá? Aí ele vai emitir as guias para você pagar, tá ok? É muito importante isso para você, que você não pague a multa. A multa é de 20% sobre o valor do ITCMD. Então é importante você se atentar para isso. Eu sei que a pessoa está em luto, mas é bom você dar início nisso antes dos 60 dias, para não precisar pagar a multa sobre o valor do ITCMD, tá bom? Então, o que ocorre? É muito importante mesmo, que você, se você tem uma quantidade legal de bens ou muitos herdeiros, que você faça um planejamento, que você de imediato, vá regularizando os seus bens. Por quê? Você levantando, houve a morte, você levantando todos os bens, vendo lá de fato quem tem a propriedade, quem não tem, se a pessoa tem ou não a propriedade, ou seja, o título de proprietário. Vou dar um exemplo, não adianta o imóvel ser de posse, não adianta o imóvel estar em nome de outra pessoa, o título de propriedade tem que constar no nome do falecido, tá bom? Para você poder conseguir fazer. Então, se você já está, se você já está planejando se organizar, fazer um planejamento sucessório, você tem que começar a regularizar os seus bens, para depois não dificultar a transferência para cada um, ok? Para você ajudar os seus herdeiros, né? Falando você, mas não significa que você vai morrer. Eu digo que cada um tem que pensar desse jeito, entendeu? E fazer um planejamento para fazer o melhor, deixar o melhor, né, para as pessoas que vão dar prosseguimento a esse patrimônio, se fazer ele crescer ou usufruir dele, tá bom? Agora, vou dizer duas coisas muito importantes que é possível fazer inventário, que às vezes a pessoa não sabe. O que é? União estável. Muitas das vezes a pessoa vive em união estável com outra pessoa e ela morre. E aí os filhos, os herdeiros ficam ali, às vezes em litígio ali com a pessoa. E o que ocorre? É possível fazer desse jeito? Se tiver briga, litígio, não é possível. Mas se todo mundo tiver de acordo, é possível, nesse ato de escritura pública, ser reconhecida a união estável e a partir dos bens ser feita ali, sem problema, se todos estiverem de acordo. Ou seja, às vezes a pessoa fica mesmo meio renitente em querer abrir mão de algumas coisas, umas coisas às vezes mínimas. E para que você possa receber isso rápido, é vantagem você reconhecer algo, já fazer a distribuição ali no inventário extrajudicial sem precisar ingressar em juízo, ou seja, na via judicial, uma questão de briga que provavelmente, e na maioria dos casos, a pessoa que vive um ano estável, dificilmente ela deixa de conseguir a parte que é dela de direito, tá? Que ela tem realmente direito na parte da herança. Então, é possível fazer quando todos estiverem de acordo, mesmo quando a pessoa há uma união estável que não é declarada. A pessoa vive lá, todo mundo sabe, mas não fez documento, não fez nada. É possível? Sim, desde que todos estejam de acordo, todos os herdeiros estejam de acordo. Outro ponto bem importante, menor. A gente falou que um dos requisitos para você poder fazer o inventário extrajudicial é que os herdeiros fossem maiores e capazes. Mas há uma hipótese em que é possível você fazer o inventário extrajudicial sendo que menor seja herdeiro. Quando? Quando o menor ele já é emancipado, ou seja, os pais já emanciparam o menor para atos da vida civil. E aí, nesse caso, ele pode sim herdar e inclusive vai assinar a escritura de inventário extrajudicial e aí você vai poder fazer pela via administrativa, pela via cartorária, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você sabe alguém que está passando por essa situação e que precisa, está dependendo disso, quer fazer um inventário extrajudicial, quer resolver, quer dividir logo os bens, compartilhe esse vídeo com ela, envia para ela, comenta com ela, tá? Pode mandar mensagem, desde outro vídeo muitas pessoas mandaram mensagem, eu respondi sem problema. Então vai lá, fala, compartilha esse vídeo se foi útil para você ou para alguém que você conheça, tá bom? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre quando você compra imóvel em inventário, ou seja, o imóvel está lá em inventário e aí você compra, o inventário está demorando, todos os herdeiros estão cientes, não tem problema nenhum, foi feita uma cessão de direitos hereditários, onde passou para você o imóvel e você não consegue registrar o imóvel. O que é possível fazer, tá bom? A gente vai trazer uma solução, algumas soluções para você, já adianto aqui, até administrativas. A gente vai falar sobre adjudicação administrativa, poucas pessoas conhecem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, tá?
Vai lá na minha página, se possível, mais uma vez, curte lá se você ainda não curtiu, segue no YouTube também, se você estiver lá, se inscreve lá no nosso canal, ative lá as notificações, que você vai ter sempre dicas. Eu procuro fazer dicas úteis para que você possa ajeitar as suas coisas, regularizar cada bem, tá bom? Fica com Deus, tá? Qualquer dúvida, pode ir lá no chat perguntar. O conteúdo sempre será bem útil para você ou para alguém próximo de você, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.